Aqui, ó, uma perguntinha que não tá muito dentro assim do contexto, mas perguntaram o que aqui? Vamos lá, vamos lá. Estão pedindo para dar uma reforçada nas medidas protetivas e nas nossas atribuições. Eu disse para vocês durante o nosso curso que vai cair, vai chover questões sobre as atribuições e sobre as medidas protetivas, por isso que eu peço para vocês, a reforçada que eu dou é a reforçada no meu pedido de vocês reforçarem o artigo 101 e o artigo 136. Tá? 136 atribuições, só que os meus alunos sabem que as atribuições não estão só no artigo 136. Eu pedi para vocês irem anotando nos outros artigos de atribuição, está na apostila e vocês anotaram. Tem atribuições de conselheiros espalhados por todo o ECA. Por exemplo, fiscalizar entidades é uma atribuição, enfim, tem muitas atribuições. Medidas protetivas só está no artigo 101, então vocês leem e decorem. Só que vocês sempre esquecem, vocês focam demais no artigo 101 das medidas protetivas às crianças e esquecem das medidas relativas aos pais responsáveis do artigo 129. Se você está atendendo um contexto familiar que tem alguma suposta violação de direito, em que, nos termos do artigo 98, inciso 2º, o violador é o pai, os pais são o responsável, você só aplica medidas de proteção à criança e o contexto fica igual, você está esquecendo de aplicar a medida aos pais ou responsáveis. Então, apliquem também na resolução do caso de vocês aberto, na redação, no ofício, na comunicação ao MP, ou na questão aberta de vocês, apliquem medidas de proteção do artigo 101 e apliquem também a medida aos pais responsáveis do artigo 129, tá? Pediram também para falar das atribuições de novo. Adoção e família substituta. O que eu vou falar para vocês é o seguinte, adoção, eu tive um módulo muito grande com os meus alunos sobre adoção, tá? Porque é extenso e a adoção é muito sério. Sabe por que a adoção é muito séria? Você pega a história daquela família, daquela criança, eu vou fazer um exemplo aqui para vocês. Aqui é a história de vida da criança, certo? Isso daqui é o que a adoção faz. Isso daqui é o passado e esse aqui é o futuro dela para frente. O passado esquece. É muito sério você anular os vínculos, né, familiares afetivos daquela criança. Por isso que a adoção é seríssima e por isso que a adoção ela pode ser cobrada também de vocês. Então, preciso que vocês leiam com muita atenção os artigos referentes à adoção, mas eu vou falar um pouquinho para vocês de família natural, tá? Pode cair uma conceituação de família natural, então vocês vão ler o artigo 25, tá? O artigo 25 fala que família natural é a comunidade formada pelos pais e seus descendentes, essa é a família natural. Família extensa, parágrafo único do artigo 25. Família extensa ou ampliada, que é o mesmo termo, extensa ou ampliada, é aquelas que se estendem além dos filhos do casal e é formada pelos parentes mais próximos. Família extensa ou ampliada são os avós, os tios e assim por diante. E a criança tem vínculos de afinidade e afetividade, tá? E a colocação em família substituta também é importante, então vocês vão pegar aí o caderninho. Família natural, artigo 25. Depois, família extensa ou ampliada, artigo 25, parágrafo único. Depois, família substituta. O que é família substituta? A família substituta é aquela que não é a família natural, é uma nova família. E a família substituta, né, ela se constrói, né, através do quê? Da colocação mediante guarda, tutela ou adoção. Então, vai lá no artigo 28, destaca guarda, tutela ou adoção, tá bom? O artigo 33 vem trazendo as obrigações daquela pessoa que assumiu a guarda de uma criança, tá? Então, assim, são assuntos importantes, tá? São assuntos pertinentes, eu gostaria que vocês prestassem atenção nisso. E agora eu vou falar um pouquinho sobre acolhimento institucional, porque é a cara de cair, gente, acolhimento institucional. Se não cair, ótimo. Mas se cair, o que acontece? Vocês vão saber responder. Acolhimento institucional, primeira coisa, artigo 136, parágrafo único, tá bom, pessoal? Vocês têm que saber quem aqui que não é meu aluno, porque eu sei que meus alunos já sabem quais são os direitos garantidos às crianças e os adolescentes. Vocês sabem me listar? Vocês já decoraram esses direitos? Se você não decorou, você que não é meu aluno, vai lá no artigo 4º, vai lá porque tem um resuminho deles, faz uma listinha. Ao longo do ECA, tem capítulos específicos de cada um dos direitos, e lá dentro chove de informação.
mas se você pelo menos souber reconhecer quais são os direitos, está ótimo. Dentre esses direitos, nós temos um direito importantíssimo, que é o direito à convivência familiar e comunitária. E o que acontece? O acolhimento institucional, basicamente, viola um direito, o direito à convivência familiar, tá bom? A convivência familiar da criança. Então, o que acontece? Se eu perguntar para vocês agora, o conselheiro tutelar pode acolher institucionalmente uma criança ou um adolescente? Vocês vão dizer assim, em regra, não, pois é uma atribuição do nosso querido excelentíssimo juiz de direito. Nos termos do artigo 101, as atribuições, as medidas de proteção que podem ser aplicadas pelos conselheiros, artigo 101, é do inciso 1 ao inciso 6º, tá? De nada, Andréia, obrigada a você. Você não é minha aluna, mas pode ser, só entrar em contato comigo. Vamos lá. Ó, medidas de proteção. O conselheiro tutelar pode aplicar à vontade, as medidas de proteção do inciso 1 ao inciso 6º. E o artigo 99, vai lá no artigo 101 e coloca artigo 99. O que acontece? Eu posso aplicar uma medida, 2, 3, 4, eu posso substituir, eu posso alterar nos termos que eu quiser, as medidas de proteção. Mas do inciso 7º em diante, somente o juiz pode aplicar, que é colocação em família substituta, tutela e acolhimento institucional. Tá, mas e se o conselheiro tutelar, ele se depara com uma situação extremamente grave, e ali no momento, ele precisa fazer um acolhimento institucional? O que vai acontecer? Vocês vão justificar no parágrafo único do artigo 136, se no exercício de suas atribuições o conselheiro tutelar entender necessário o afastamento do convívio familiar, comunicará incontinente, leia-se imediatamente, o fato ao Ministério Público, prestando-lhe informações sobre os motivos de tal entendimento e as providências tomadas para orientação, apoio e a promoção social da família, ok? Criança tem direito à convivência familiar e comunitária, tá bom? Então, eu vou pedir para vocês agora lerem, isso é uma atividade que eu estou deixando para os meus alunos e para quem não é meu aluno. Vocês vão ler o artigo 136, parágrafo único, do 136, vocês vão ler o parágrafo único e vão decorar esse artigo. Preciso que vocês decorem. É extremamente necessário, tá bom? Temos uma parte específica no ECA que fala somente sobre acolhimento institucional. Ele fala como que se procede, o que o juiz faz, qual é o prazo que a instituição tem para comunicar. Se for um acolhimento que não é feito pelo juiz, é um acolhimento emergencial. Quem é meu aluno tem anotação, tem apostila, sabe? Aí é um acolhimento feito pelo conselheiro tutelar, excepcional emergencial, né? A entidade tem 24 horas para comunicar. Então, tem que ler ali, localizar no ECA, quem utiliza o ECA em PDF, aperta Ctrl F e digita institucional. Vai aparecer todas as palavras, os artigos que tiver institucional, você vai ler. É uma forma fácil de você fazer um esquema de estudo, tá? É uma dica que eu tenho para dar para vocês. Voltando para o grupo, vamos ver aqui se eu tenho mais perguntas dos meus alunos. Eu vi aqui que tem alguém perguntando sobre apadrinhamento, né, Janete? O apadrinhamento, ele é o seguinte, ele é um programa desenvolvido, é um programa, né, que o ECA prevê, ele é até uma novidade legislativa, e ela só pode ser, as pessoas só podem ser padrinhos e madrinhas se eles não estiverem cadastrados na lista nacional de adoção ou municipal de adoção. Não podem ser pessoas aptas, né, a adotar. Então, vão ser padrinhos e vão fortalecer o convívio social da criança, né, comunitário, vão fornecer o afeto, enfim, vão apadrinhar essa criança, é um programa de apadrinhamento, e esse apadrinhamento não garante, né, não permite, não é a mesma coisa do que uma guarda, do que uma tutela, do que uma adoção. A pessoa, ela não tem vínculos ali legais com aquela criança. É apenas um programa que foi criado para que crianças que estejam institucionalizadas tenham acesso ao afeto, à convivência familiar e comunitária, entendeu? Lá no ECA, justamente nesse tópico de acolhimento institucional, sobre as instituições de acolhimento, como que ela funciona, enfim, vem falando do apadrinhamento. Como é um assunto pouco falado, mas é um assunto novo, quem sabe a Janete não teve aqui uma luz de uma questão que pode cair. Então, vamos estudar apadrinhamento, é uma dica bacana, tá? A Larissa Alves está dizendo sobre falta de decoro por parte do conselheiro tutelar. Bom, o que acontece? O conselheiro tutelar, ele pode ser destituído,
destituído da função de conselheiro tutelar. Então, peço para vocês lerem a partir do artigo 131, deixa eu localizar aqui no ECA, eu vou até aqui passar para vocês, ó, artigo 131 do ECA. A partir do 131, vocês vão ler do Conselho Tutelar, tá? Depois vocês vão ler o 136 das atribuições e depois vocês vão ver aqui, ó, o artigo 137. O que acontece? Se um conselheiro tutelar tomou uma decisão com base nas suas atribuições, olhem aí nos comentários o que eu estou lançando para vocês. Artigo 137. Não esqueçam, as decisões do Conselho Tutelar somente poderão ser revistas pela autoridade judiciária a pedido de quem tem legítimo interesse. Então, o que acontece? Se alguém não concordar muito com as tomadas de decisões dos conselheiros tutelares, precisam fazer o quê? Uma comunicação, né? Entrar em contato ali com o Poder Judiciário para que aquela decisão dele seja revista. Agora, se o conselheiro tutelar não tem porte, não tem perfil, não se comporta bem, está envolvido com tráfico de drogas, prostituição, ou então não trata muito bem os seus atendidos, vocês fazem o quê? Pode fazer uma denúncia ao Ministério Público e podem comunicar isso ao CMDCA, porque o Conselho Tutelar ele também é fiscalizado pelo Poder Público e o CMDCA tem obrigação de averiguar e receber denúncias contra conselheiros tutelares. E os conselheiros tutelares podem ser destituídos de seus cargos, tá? Não é vitalício, não é para sempre, então tomem muito cuidado. Eu tenho um módulo no meu curso, quando vocês tomarem posse, que chama-se dos crimes praticados pelos servidores públicos, porque tem crimes que conselheiros tutelares podem praticar sem nem sequer sonhar e aí serem responsabilizados. E eu tenho uma dosinha muito grande dos conselheiros tutelares que são responsabilizados, porque vocês estão entrando para manusear uma legislação, para trabalhar com conflito, trabalhar com o filho dos outros, né, que é a parte que mais dói nos pais, e sem instrução nenhuma. Né? Vocês estão entrando cruz e até vocês pegarem a mão, pegarem o jeito, pode ser que vocês errem e no que vocês estão errando, vocês podem ser responsabilizados, ok? Deixa eu ver aqui no grupo, o que mais que eu posso estar falando com vocês, saber sobre responsabilidade das situações antes de passagem percebido. Está perguntando como que denuncia, né? Seguinte, se você é conselheiro tutelar, você tem a obrigação de denunciar por causa do seu cargo. Na verdade, você não tem obrigação de denunciar, você tem a obrigação de agir, porque as pessoas denunciam para você, então você age, tá? Você recebeu uma denúncia, você age. Agora, se você ainda não é conselheiro tutelar, você tem a obrigação de denunciar. Por quê? Tá lá, no artigo 4º, vou até copiar o artigo 4º para vocês aqui, porque o artigo 4º, porque ele fala que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral, do poder público, assegurar com absoluta prioridade os interesses de crianças e adolescentes. Estou jogando aqui, ó, nos comentários o artigo 4º, tá bom? O que acontece? Todos são obrigados por resguardar direitos e interesses de crianças e adolescentes, ok? Então, o que acontece? A pessoa denuncia ao conselho tutelar, não precisa se identificar, ou disca sem, tá bom? Então, é assim que funciona. Tem mais alguma pergunta? Porque eu vou estar encerrando a nossa aula. Cheguei aqui no tempo máximo que eu havia estabelecido para não ficar extenso. Apesar que eu recebi aqui, ó. Cida está pedindo para dar um exemplo de como fazer um bom relatório e um bom estudo de caso. Seguinte, primeira coisa é saber ouvir. Ouvir. Se for na vida real de vocês, para fazer um bom relatório, é saber ouvir. Segundo ponto, se for prova, é saber ler e saber pegar os detalhes que a prova está te dando, né? Se for para a prova, que o importante agora é vocês passarem na aula, na prova, e depois para trabalhar a gente faz uma parceria, eu vou até a cidade de vocês, né? A gente estuda para te deixar treinado para os seus relatórios. Mas para passar na prova, você precisa conhecer as atribuições dos conselheiros tutelares, precisa aprender a diferenciar criança de adolescente, precisa saber o mínimo do domínio da escrita, porque você vai estar escrevendo para ser entendido por terceiros, né? Você vai pegar toda uma história, um relato, imagina, aqui, vamos supor que eu estou sendo atendida por vocês, eu sou a adolescente, eu estou violando o meu direito em razão da minha própria conduta, artigo 98, inciso 3º. E vocês que estão aí me assistindo estão agora na sede do Conselho Tutelar. E eu estou falando com vocês há 1 hora, estou contando a minha história para vocês. Vocês conseguem prestar atenção nos detalhes?
identificar o que é violação, identificar o que é risco, identificar o que é importante. Vocês conseguem captar todas essas informações e colocar no papel? Eu tenho muita habilidade na digitação. Eu consigo ouvir na velocidade que eu ouço, eu consigo redigir um documento. Então, era assim que eu fazia os meus relatórios. Mas eu tinha colegas que ouviam, anotavam, entendeu? As partes importantes, perguntavam de novo e depois faziam um relatório, entendeu? Isso na vida real. Agora, para a prova de vocês, é ter atenção no que vocês estão lendo e saber conhecer o ECA, conhecer medidas aplicáveis aos pais. Tenho certeza, gente, dá uma olhada, não esquece o artigo 129 não, tá? Se for resolver um caso, aplicar medida, dá uma olhadinha se não precisa aplicar uma medida aos pais ou responsáveis, no artigo 129. E quando, pessoal, olha, muitas atividades que eu corrijo, quando eu peço para resolver um caso, a pessoa consegue identificar o direito, mas esquece de aplicar medida de proteção. E qual que é a função do conselheiro tutelar? Artigo 136, inciso 1º. Vou até colar o artigo 136, inciso 1º, que eu não quero que ninguém esqueça. Que as questões fechadas, elas são cópia e cola do artigo. Se você estudou o artigo, não é ler. Eu não estou pedindo para ninguém ler, estou pedindo para estudar. E eu estou pedindo até para decorar. Se precisar entender, depois. Mas pelo menos, pessoal, conhecer o artigo e decorar, tá? Não precisa entender, porque agora vocês vão fazer prova oral. Vocês vão identificar a parte escrita lá. Artigo 136, localizem aí para mim, para inciso 1º. Atribuições de conselheiros tutelares. Ó, vou jogar, se couber aqui nos caracteres dos comentários. Vocês podem olhar aqui nos comentários, ó. Quando vocês for atender um caso, um relatório, excedeu, meus amigos. Excedeu. Mas eu vou colocar aqui, ó. Eu editei o artigo, ele está editado, pelo amor de Deus. O artigo 101, 136. Ó, vou escrever, que eu não quero que ninguém veja o artigo. 136 está editado, tá bom? Não é desse jeito. O que acontece? Quando vocês atenderem, vai ter uma canseira. Quando vocês atenderem uma pessoa, né, real, ou resolvendo a prova de vocês vão ver o caso, vão identificar o direito. Qual que é o direito violado? Aí vocês vão no artigo 98 identificar quem violou o direito. E aí, o que mais que vocês vão fazer? Vão encerrar a questão? Não, vocês têm que aplicar uma medida de proteção. O artigo 136 diz que são atribuições dos conselheiros tutelares atender crianças e adolescentes nas hipóteses do artigo 98 e 105 e aplicando as medidas do artigo 101. Vocês precisam aplicar medidas de proteção. E o artigo 136, inciso 2º, ele traz aqui para vocês, ó, o artigo 136, a outra atribuição de vocês. Então, não esqueçam, na hora de resolver um caso, fazer um relatório. Se for preciso, apliquem medidas de proteção aos pais, artigo 129, só que vocês só aplicam do inciso 1 ao inciso 7, tá bom? Pessoal, agradeço muitíssimo aqui a atenção de vocês. Mas depois da prova, meu curso preparatório ele não termina, porque você tem aí uma fase que é preparação de perfil, tanto para avaliação psicológica de vocês, quanto para a campanha eleitoral. Vocês precisam ter perfil, vocês vão ter discurso, vocês precisam conversar, entendeu? Com o seu candidato e conseguir voto. Adianta se esforçar desse jeito para não conseguir a quantidade de votos necessária para ser eleito, ter uma campanha eleitoral fraca. Então, a minha assessoria vai te dar condições para que você elabore uma campanha legal dentro do edital e ainda uma campanha que se destaque em relação aos seus oponentes, aos candidatos oponentes. Então, eu vou acompanhar os meus alunos até o final da sua campanha eleitoral. Vou preparar alunos que vão participar de debates. Então, assim, meu curso ele vai trazer um bom respaldo para você passar, ser aprovado e, inclusive, dia 10 de janeiro, quando você tomar posse, se o plantão tocar, dia 10, imagina o sortudo. Quem que vai ser o sortudo do seu conselho? Você tomou posse dia 10 de janeiro, você já pegou o plantão, porque os conselheiros da gestão passada, a não ser que sejam reconduzidos, que eu espero que os meus alunos sejam reconduzidos, eu quero fazer o seguinte, tá, foi embora a turma anterior, um novato está com um plantão, de repente toca um plantão aí, ó, dia 10, e aí, o que você vai fazer? Como que você vai atender? Você vai chorar ou você vai ligar para quem? Os meus alunos vão saber atender, porque durante todo o meu curso aqui, ó, quem é meu aluno vai falar se é verdade ou não.
que eu preparei o meu aluno para o primeiro dia de trabalho dele. Inclusive, nós treinamos até relatório. Durante os vídeos, eu dou aquela vontade, assim, eu abro o Word e começo a criar um relatório e ensinar meus alunos a fazer advertência, encaminhamento, relatório. Então, pessoal, eu quero agradecer a vocês. Quem tiver interesse, gente, é investimento. Meu curso está num preço muito acessível, eu parcelo até em 12 vezes. Eu falo, pessoal, é um investimento. Não nade para morrer na praia. Nade para chegar em primeiro lugar, entendeu? Para ser aprovado. Porque é uma oportunidade de você ter um salário bacana, uma estabilidade de 4 anos e ter uma vitrine, um currículo. Depois do conselho, você desabrocha. Você se encontra, você encontra sua vocação, você é convidado para coordenar, para participar de outros tipos de trabalho. Então, ser conselheiro é um trampolim, é um salto para a sua vida profissional excelente. Então, é um investimento. É um investimento de menos de R$ 1,70 por dia o meu curso. Menos de R$ 1,70 por dia. E você fazendo esse investimento, você pode garantir, pode ser a grande diferença para a sua aprovação. Claro que em meu curso não adianta nada comprar, se inscrever e estudar, tá? Mas eu tenho curso de assessoria. E eu vou iniciar um curso extra, tá? Na verdade, não é um curso. Eu vou iniciar uma inscrição apenas para 5 vou estar postando aqui nos comentários o WhatsApp da Carol. Carol, eu quero passar, o que eu faço para passar? Vem fazer o curso comigo, né? Você investiu, chegou até aqui para morrer na praia, pessoal? Não é que eu estou querendo ter todos os alunos do Brasil para mim, não. É porque eu não quero que você fique de fora por tão pouco, por um ponto. Pessoal, seguinte, vou encerrar agora de verdade, apesar que eu quero ficar com vocês até mais tarde, mas quem quiser falar comigo já sabe como é que me encontra. Um grande abraço, boa sorte para vocês. Chegou o grande dia, o dia do lançamento do meu curso preparatório, curso Inscrição Certa. Meu nome é Carolina Fávaro, sou advogada especialista em direito de famílias e sucessões, ex-conselheira tutelar e há muitos anos venho treinando e preparando conselheiros tutelares por todo o Brasil. Os alunos dos concursos passados têm alcançado as melhores notas, tanto na prova escrita quanto no número expressivo de votação. Irei te ajudar a entender o seu edital, que é aquele documento super extenso que talvez tenha feito você desanimar em prosseguir nesse processo seletivo. Comigo, você entenderá todo o conceito, requisitos, também conhecerá a função de conselheiro tutelar, o órgão conselho tutelar. Fiquem atentos que eu lançarei os outros cursos preparatórios para a prova objetiva, prova discursiva e redação, além da mentoria para a campanha eleitoral. O preço está especial e ainda na semana de lançamento eu estou te dando desconto, então não perca a oportunidade, porque esse curso não ficará disponível à venda por muito tempo. Basta que você clique nesse link, vem comigo, se torne meu aluno e saia na frente.